Bem-vindos de novo aos vídeos de jQuery UI. Este vídeo irá ser relativamente curto, apenas para introduzirmos aqui a existência de um widget que é o Progress Bar. O Progress Bar é a possibilidade que nós temos através de jQuery UI de utilizar, por exemplo, um div como uma barra de progresso. E as barras de progresso, como sabeis, são utilizadas para indicar ao utilizador que uma determinada operação está a ser executada. E então a barra de progresso pode depois ir sendo atualizada à medida que esse progresso ou que essa operação vai sendo executada. Nós aqui não vamos criar nenhuma implementação especial para ver aqui a barra de progresso a ser executada. Vamos apenas demonstrar como é que o jQuery pode transformar um div numa barra de progresso, ok? E depois existem ainda outras nuances, nomeadamente nós podemos animar a barra de progresso, mas vamos apenas fazer uma barra de progresso mais simples. Ora, para isso, vamos então colocar aqui um div e cujo ID vai ser, por exemplo, barra progresso, ok? E vamos simplesmente fechar o div. Ele não vai ter qualquer espécie de conteúdo e, portanto, neste momento nós não temos aqui rigorosamente nada. No entanto, eu vou aqui no meu main, vou aqui definir para o meu div, ou então vou utilizar o seu ID, neste caso o barra progresso. Vou aqui arranjar-lhe um pathing não, vamos começar pelo margin de 50px, ok? Para que ele seja localizado aqui mais ao centro. E, portanto, o div irá estar agora aqui mais nesta zona. Ok, tudo muito bem. Vamos então ao nosso jQuery e simplesmente temos que fazer o seguinte. Vamos aqui chamar o nosso selector através do seu ID. Okay? O ID será, neste caso, barra progresso. E depois vamos definir o widget que é Progress Bar. Ora, tudo isto é muito giro, mas reparem o que é que acontece quando eu refresco. Temos aqui a nossa barra de progresso com esta extensão enorme, ok? Nós poderemos aqui transformar isto com width de 200px, ok? E neste caso vamos passar a ter uma barra de progresso bastante mais simples, ok? Se calhar vamos-lhe aqui dar um pouco mais de espaço. Vamos colocar 300, ok? E cá está. Ora, como é que nós definimos em que estado é que está a nossa barra de progresso? Porque neste momento ela está completamente vazia. Para isso, no jQuery UI, vamos atribuindo opções, ok? E da mesma forma que já vimos aqui para outros widgets, neste caso para o Progress Bar nós vamos usar uma opção que é o Value. E o Value, neste caso nós vamos usar 50. Reparem então o que é que vai acontecer quando eu refrescar. A minha barra de progresso vai estar completa até meio. O que significa dizer que o value é sempre um valor percentual. Isto é, ele vai ter sempre em conta o tamanho total do meu div e vai automaticamente calcular qual é o espaço que é preenchido e o espaço não preenchido. Evidentemente que se eu colocar aqui 100, vamos ter uma Progress Bar completamente preenchida. O que quer dizer que numa implementação na qual seja necessário utilizar a barra de progresso, será obviamente necessário sempre calcular este valor do value aqui, como sendo uma percentagem, ok? Poderá ser necessário utilizar uma regra de 3 simples, uma regra de proporcionalidade, para, por exemplo, no caso de nós estarmos a realizar 1000 operações, evidentemente cada 10 operações correspondem a um valor percentual e, portanto, isto seria atualizado a cada 10 operações, no caso de termos 1000. E, portanto, esse tipo de cálculos, obviamente, são da praxe, não é? Do web designer. E, portanto, se eu, obviamente, definir aqui 10, temos apenas 10% da nossa barra de progresso colocada. E, portanto, tudo isto pode depois ser conjugado com todas as outras funcionalidades de JavaScript ou de jQuery, ou inclusive de jQuery UI, para conseguirmos ter então melhores efeitos, nomeadamente o facto de podermos colocar aqui uma barra animada. No caso das barras animadas, nós podemos aqui definir um estilo no main CSS, que é o UI Progress Bar, e o UI Progress Bar Value, e depois definir um background, por exemplo. Nós podemos aqui tentar fazer qualquer coisa deste género. Vamos aqui, por exemplo, colocar .ui
isto sem a certeza que vai funcionar corretamente, mas vamos aqui colocar progress bar .ui progress bar value, ok? E vamos agora definir aqui, por exemplo, uma background color para yellow, ok? E vamos então ver o que é que vai acontecer neste caso. Ok, reparem, não aconteceu rigorosamente nada. No entanto, tudo isto tem a ver com os próprios mecanismos de funcionamento do jQuery UI, ok? Eu não vou querer estar aqui a aprofundar muito, também se calhar não existem ainda fontes de informação suficientes para nós estarmos aqui a aprofundar de forma muito detalhada isto que estávamos aqui a tentar fazer, mas de qualquer das formas posso-vos garantir que é possível transformar aqui a nossa barra com animações, utilizando imagens de fundo, etc. E portanto, nada melhor do que enfim, dar aqui esta informação de que existe então uma documentação bastante detalhada sobre isto. Eu acho que coloquei aqui um ifan a mais, ok? Cá está o amarelo. Mas de qualquer das formas, apenas para demonstrar que existe então uma vasta documentação sobre estes widgets, nós estamos a vê-los apenas aqui de uma forma superficial, e eu peço desculpa não estarmos aqui a aprofundar muito, porque iríamos inevitavelmente estar a falar aqui dezenas de vídeos sobre cada um dos widgets, e não é esse o propósito destes vídeos, nomeadamente sobre o jQuery UI, ok? E está visto então como criar uma simples progress bar.